Olha, se tu é pobre, não invista. É claro que com investir, eu quero dizer investir em renda fixa, variável, ter uma carteira diversificada e entender do que está se falando. Olha, para mim, falar pobre é muito amplo. Então, o que é o pobre? Temos algumas variações. Não dá para dizer que pobre é somente o cara que ganha pouco. Por quê? Porque o cara que ganha pouco, beleza, ele está num dos níveis de pobreza, vamos dizer assim. Mas o cara que ganha, vamos botar um bom dinheiro, um salário de 5 a 8 mil reais é um bom salário. Esse cara que ganha 5 a 8 mil, mas gasta 10, para mim ele é pobre. Porque ele não tem dinheiro da mesma forma. Ele está gastando acima do que ele pode, então ele está se endividando, logo ele para mim também é pobre. O que ganha pouco, o que está endividado e dentre várias outras variáveis, algumas aqui vamos colocar no vídeo, esse cara para mim não tem que investir, eu vou te dizer o porquê. Então a gente começa aqui com aquele cara que tem um salário muito baixo, ganha o mínimo possível. Um salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.500. Se ele ganha R$ 1.500 e tem um aluguel ali de 800, porque ele precisa, pelo menos aqui na minha região no Rio de Janeiro, o aluguel é por aí, o aluguel é de 800 a 1.000 alguma coisa. Não tem como, é muito difícil você achar um aluguel, a não ser que seja assim, na ralé da ralé da ralé, por R$500, R$400. Aqui é 800, 700, 800 para cima. Só daí já foi meio salário dele embora. Ele tem que comprar comida, ele tem que fazer uma série de coisas, alimentar os filhos, né? Como é que você vai fazer? No final das contas, você fica no tete a tete, não tem jeito. Para esse cara, por que ele vai investir? Qual é o sentido de eu olhar para ele e falar assim, olha, economize na pizza que você ia comprar no final de semana para você, para os teus filhos e para tua esposa. Segura esses R$50, R$100 aí para investir no CDB do Banco Itaú. Pô, não faz sentido. Que idiotice. Não tem que fazer isso. Presta atenção. Não faça isso. Se você tem essa condição, se você ganha pouco dinheiro, o teu foco tem que ser em ganhar mais dinheiro. Faça renda extra. Ou dentro do teu próprio emprego, se você tiver margem de crescimento, se tiver uma possibilidade de crescimento, o que normalmente não nos é dado em trabalhos, em serviços que pagam o salário mínimo, a ideia normalmente é você ficar preso ali mesmo, só que se houver a possibilidade de ganhar mais dentro do próprio trabalho, você faça. Se não, você dê um jeito de conseguir renda extra. Dê um jeito, é muito fácil eu falar aqui. Por isso eu gravei já um vídeo sobre rendas extras, como fazer, enfim, uma série de outros ensinamentos para você na prática, como que pode fazer renda extra. Você concorda comigo que esse cara juntar R$50 não vai fazer a menor diferença? Nesse caso em específico? E ele vai juntar 1, 2, 3, 4 meses, no quinto, juntando R$50, ele tem 250. Precisou de qualquer coisinha, qualquer remédio extra, ele vai pegar esses 250. Então assim, não faz. A gente trabalhar com muito pouco assim, não adianta. Então o ideal é você começar a dar um jeito de conseguir uma renda extra. Esse pobre para mim, o foco dele é esse. Renda extra, aí sim, com o extra que entrou R$1.000, beleza? Você começa, a primeira coisa que você vai fazer é reserva de emergência, obviamente. Existe um outro tipo também que é o cara que tem um trabalho, um serviço sazonal. Eu, por exemplo, já trabalhei de garçom. Garçom, normalmente era final de semana. É uma sazonalidade, se você for comparar perante a semana, mas essa sazonalidade a gente pode entrar no aspecto anual. Então tem gente, eu tive um conhecido que ele trabalhava vendendo amendoim na praia. Era um trabalho que ele ganhava muito dinheiro, inclusive, vendendo amendoim na praia, porém não dava para fazer isso no frio. Então o inverno era baixa temporada para ele. Ele aqui no Rio de Janeiro, ele ia para Angra dos Reis, ele ia para a região dos lagos e tudo mais, para a região da Costa Verde, para poder vender nas praias. Então para ele não fazia sentido. Logo, ele tinha que ser muito equilibrado financeiramente falando, porque ele precisava, quando ele estava em alta ali, no verão, ele precisava segurar esse dinheiro, porque em determinado momento do ano ele não ia ter esse mesmo nível de dinheiro entrando. Então ele tem que fazer esse equilíbrio. Esse tipo de cara vai investir em quê? O máximo que ele pode fazer é guardar esse dinheiro, não com uma ideia de investimento, mas guardar porque ele sabe que em janeiro ele está forte, ele está com muito dinheiro entrando, mas que começa ali junho, julho, a coisa começa a degringolar. Então ele precisa se resguardar de alguma forma. No máximo isso. Agora investir mesmo, de fato, não. É óbvio que não. Ele tem que procurar talvez um emprego de maior estabilidade, para que ele possa, ou um outro emprego, então ele faz isso como uma renda extra, ele faz o do amendoim como uma renda extra, e no restante do ano ele faz algumas outras coisas, faz alguma coisa mais palpável, mais estável, para que ele possa aí sim começar a pensar em investimentos. Mas pensar, não é para investir ainda. Porque obviamente investir
requer uma série de coisas, uma série de outras situações. Trata-se de dinheiro e não dá pra gente negligenciar isso de qualquer forma e sair jogando, vendo um vídeo na internet fazendo qualquer investimento por ele. Existe também o cara que, vamos voltar ao exemplo, ganha 5, 8 mil reais por mês, ou seja, um boníssimo salário se comparado à média brasileira, e mesmo assim tá endividado, tá vivendo no tete a tete. Esse cara, pra mim, também ele tá pobre. Ele não consegue, ele não tem recurso, ele não consegue guardar recurso. Para esse cara que já ganha um pouco mais, as estratégias podem ser diferentes. Se ele sabe que ele ganha, o que ele precisa fazer, já que o dinheiro já é o suficiente, é equacionar. Equaciona ali tudo que você precisa fazer das tuas dívidas, pega, calcula tudo, coloca tudo mês a mês ali, quanto que eu tenho que pagar, e começa a diminuir. Começa a derreter essas dívidas todas. A partir do momento que as dívidas começam a derreter e você começa a ter o dinheiro, é o momento de você entrar já com a tua reserva de emergência. Então você reserva ali 12 meses da tua vida, separa ali, vamos lá, quanto que eu preciso para sobreviver? Certo, no mínimo, isso aqui. Então você vai, chega nesse mínimo possível, multiplica ele pelos 6 meses. Para mim, o ideal mesmo, para quem é autônomo, são 12 meses, para quem não é autônomo até dá para colocar ali uns 6 meses, mas na verdade, via de regra, para mim, eu prefiro que todo mundo fosse 12 meses, todo mundo pudesse guardar 12 meses na sua vida ali, na reserva de emergência. E aí sim você vai fazer uso do Tesouro Selic ou de um CDB do teu banco, obviamente de liquidez diária. Não precisa de muito estudo para isso, qualquer um banco bom vai ter um bom CDB, ou Tesouro Selic também, qualquer vídeo na internet. Aqui no canal eu vou trazer mais para frente também como investir no Tesouro Direto, para que você possa já ir guardando ali essa tua reserva de emergência. Esse período de ir diminuindo as dívidas e conseguir aos poucos guardando na reserva de emergência, vamos supor que você em 12 meses consiga guardar o suficiente para os 12 meses futuros da tua reserva de emergência, né? Se demorar mais ou menos esse tempo, nesse meio do caminho, nesse percurso, o que você tem que fazer é justamente começar a estudar. Então você leia livros sobre investimentos, começa a aprender de fato o que é uma renda variável, renda fixa, enfim, tem toda uma tríade dos investimentos. Aqui eu vou trazer no canal todos de uma maneira, eu tô só estudando como trazer isso da maneira mais didática possível e menos prolixa, né? Então estou estudando formas de trazer por que não investir na poupança, o que é a poupança, agendas fixas que a gente pode ver, CDB, Tesouro Direto, entrar na agenda variáveis, então fundo imobiliário e tudo mais. Estou pensando em como trazer aqui de uma maneira mais didática possível. E tem um cara também que além de ser pobre é burro, cara. São coisas diferentes. Não é porque tu é pobre que tu tem que ser burro. O pobre e burro, ele faz o seguinte, ele vê um vídeo na internet, fundo, sei lá, deixa eu pensar no mais famoso, MXRF. Meu Deus, é o maior fundo, aí vê o vídeo na internet, olha, você tem que investir aqui que vai te dar dividendos, e esses dividendos você vai ficar rico com isso, é só você guardar, sei lá, 500 reais por mês, 300 reais por mês, e aí esse cara vai nessa empolgação, começa a botar o dinheiro ali dentro, mas ele não sabe, sei lá, quem administra esse fundo, o que é esse fundo, se ele é um fundo de papel, de tijolo, o que é, que raios são fundo de papel, de tijolo, é um fundo híbrido, não sabe, sei lá, nunca abriu um relatório gerencial do fundo para poder olhar, tentar analisar, tentar entender, não sabe o que é um PVP. Então assim, como que esse cara tá se aventurando em entrar nesse universo de rendas variáveis, aí daqui a pouco ele tá investindo na bolsa de valores e, enfim, tomando prejuízo. Na verdade, verdadeira mesmo, esse cara é o cara que vai entrar, sabe onde? Criptomoedas. Pior, altcoins. Ele vai entrar ali, meme coins. Meu Deus do céu, a coisa só funila, só piora. Então, ou seja, não dá pra ser esse cara. Não dá. Não sejam esse pobre burro. Se hoje tu tá em alguma condição de pobreza, seja um cara que vai tentar resolver, tem vários caminhos possíveis, mas não seja o pobre burro. Seja o cara que vai, aos pouquinhos, estudar e entender o que você está fazendo. Não com um vídeo na internet somente. Leia livros e assista vídeos na internet. Não faça somente uma coisa. Façam cursos também. Não sou contra cursos. Porque o risco, vamos lá, o risco pro pobre, ele é muito maior. Você estar endividado ou viver no limite, tudo coloca logo ali na berlinda a tua casa, pô. Então, se você tropeça e cai, financeiramente falando, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Como é que você vai pagar teu aluguel? Você tá entendendo? Como é que você vai pagar tuas dívidas básicas ali, mesmo que estejam tudo calculadas certinho, como é que você vai pagar? Então, é muito custoso pro pobre esse erro. Errar investindo ali o pouquinho que ele tem em coisas só porque viu na internet. Então, não faça isso. Então, existem algumas coisas que precedem o teu investimento, o teu ato de investir. Essas coisas são você se organizar financeiramente falando, você equacionar suas dívidas,
deixar tudo ali redondinho, você aprender sobre investimentos, você fazer tua reserva de emergência. E aí sim, quem sabe, com um acervo necessário para poder fazer investimento, aí sim você faça investimento. Então por isso que para mim, o pobre, esses que eu citei, não podem investir, não podem sair investindo. Precisam passar por esse caminho. Era isso no vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Se você ficou curta, comenta aqui abaixo o que você acha. Você tem que, quais outros modelos de pobres que não podem sair investindo assim de qualquer jeito, tem que passar por esse processo. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.